Olá, estamos aqui de volta no programa Investigações sobre o Viver e vamos apresentar hoje uma conferência sobre a sabedoria da unidade nos Irmãos da Sinceridade ou Pureza. Os Irmãos da Sinceridade ou da Pureza é um misterioso grupo que surgiu em Basra, no Iraque, por volta do ano 1000. Qual é a conexão dos Irmãos da Pureza com a teosofia? Qual é a conexão dos Irmãos da Pureza com a Grande Fraternidade Branca, ou a Grande Fraternidade, que foi dada a conhecer no Ocidente por Helena Petrovna Blavatsky. A Grande Fraternidade é uma organização cujo objetivo é zelar, cuidar do desenvolvimento espiritual da humanidade. Existem várias manifestações da Grande Fraternidade ao longo do tempo. Mesmo que os nomes sejam ligeiramente diferentes, essa concepção é praticamente arquetípica de que existe uma fraternidade, uma hierarquia, uma irmandade que cuida da evolução espiritual dos seres humanos. No Iraque, em Basra, no ano 1000, era chamado de Irmãos da Sinceridade ou da Pureza. Mas nós temos pistas dessa organização ao longo do tempo. A primeira pessoa a falar sobre a Grande Fraternidade ou um grupo de sábios que zelariam pela humanidade foi um viajante francês que esteve por todo o Oriente Médio e Índia, chamado Paul Lucas. Paul Lucas, em 1714, escreveu um livro chamado Viagem na Turquia, Ásia, Síria, Palestina, Baixo e Alto Egito. Paul Lucas fala de um encontro com um derviche, com um sufi, um derviche do Uzbequistão, aonde esse sufi relata ele que o famoso alquimista Nicolas Flamel, cujo livro foi publicado também em português, o livro das figuras hieroglíficas, que Nicolas Flamel ainda estaria vivo séculos depois. E ele diz, Paul Lucas diz no seu livro, que o Sufi lhe contou que Nicolas Flamel pertence a um pequeno grupo de sábios itinerantes, independentes de quaisquer seitas. Então, essa é a primeira pista sobre um grupo de pessoas com um elevado nível de conhecimento, de sabedoria, que cuidaria da evolução humana, que zelaria pela evolução humana. O segundo personagem a falar a respeito é um também francês, advogado, juiz da colônia, autor e conferencista chamado Louis Jacoliot, que viveu entre 1837 e 1890. Louis Jacoliot fala numa crença comum na Índia dos chamados 9 desconhecidos. Os 9 desconhecidos seriam um grupo que cuidaria da proteção da humanidade, que foram criados ou reunidos pela primeira vez na época do imperador Ashoka, na Índia Antiga, séculos antes de Cristo. Louis Jacoliot fala, então, nos 9 desconhecidos. Muito bem. Também, um escritor, Talbot Mundy, no seu livro Os 9 Desconhecidos, um romance, ele fala nos 9 desconhecidos, na irmandade, na fraternidade dos 9 desconhecidos. Talbot Mundy viajou em muitas partes do mundo, inclusive esteve um período bem razoável na Índia, de tempo na Índia,
E ele conviveu com teosofistas em San Diego, na Califórnia. E ele escreve, então, Os 9 Desconhecidos. Os 9 Desconhecidos seria, talvez, a primeira irmandade localizada no tempo e espaço zeladora da humanidade. Uma manifestação da Grande Fraternidade Branca, fica aqui essa Inquisição. E, lógico, em 1875, com a criação da Sociedade Teosófica, Blavatsky vem falar da Grande Fraternidade Branca. Posterior a isso, nós temos também as manifestações de Gurdjieff a respeito daquilo que ele chama de o círculo interno da humanidade. Mas eu quero voltar um pouco, porque saltei aqui um slide. Nesse slide, nós apresentamos um famoso físico, botânico e biólogo indiano chamado Jagadish Chandra Bose. Chandra Bose, que é um famoso físico, ele, químico, botânico, escritor, ele viveu entre 1858 e 1937. E ele, mesmo sendo um cientista, acreditava na existência dos 9 desconhecidos. Então nós podemos traçar aí uma continuidade. Nós temos os 9 desconhecidos com Ashoka, 273, 232 a.C. Você tem a fraternidade dos irmãos da pureza ou da sinceridade, que é o nosso tema. Você tem os Quadjagan, os mestres de sabedoria persa. Vejam a palestra nossa anterior dos 11 mandamentos dos mestres de sabedoria, que vocês vão ter uma explanação mais detalhada sobre esse grupo especificamente. E você tem aí Blavatsky falando da Grande Fraternidade Branca e o Gurdjieff um pouco depois falando no círculo interno da humanidade. Gurdjieff fala na sua visitação, na sua estadia numa irmandade que seria uma manifestação da Fraternidade Branca, chamada Fraternidade de Sarmung. Isso aparece tanto no filme Encontros com Homens Notáveis, né, que vocês podem encontrar até mesmo legendados no YouTube, Encontros com Homens Notáveis, vale a pena assistir o filme. E no livro, no filme, que é baseado no livro do Gurdjieff. E aí Gurdjieff fala numa irmandade chamada Irmandade de Sarmung. E a Irmandade de Sarmung, esse nome Sarmung, tem certas peculiaridades. A palavra pode ser interpretada de 3 maneiras. Sarmung é a palavra para abelha. A abelha é símbolo daquele que recolhe o mel, que visita diferentes flores, que visita diferentes tradições e recolhe a essência dessas diferentes flores e tradições. Não é? Então, Sarmung se refere à abelha porque ela recolhe o mel precioso da sabedoria tradicional e a preserva para futuras gerações. Sarmung também refere-se a uma coleção de lendas muito bem conhecidas nos círculos armênios e sírios, esse conjunto de lendas chamado de As Abelhas, que foi revisto por um arquimandrita nestoriano chamado Mar Salamon ou Salomon. Também Sarmung ou Sarman refere-se a um poder misterioso transmitido desde o tempo de Zoroastro e manifesto nos tempos de Jesus Cristo. Né? O homem
e é o significado persa como uma qualidade transmitida por hereditariedade. E por fim, a palavra sarmung é composta de sar e mung, né? A palavra sar significa cabeça, literalmente e no sentido principal como chefe. A combinação sarman faria, portanto, o significado de chefe repositório de uma tradição. Ainda outra possibilidade é aqueles cujas cabeças foram purificadas. É interessante observar que aí há uma ligação, porque nós vamos falar especificamente da irmandade, da fraternidade dos irmãos da pureza ou da sinceridade. E sarmung quer dizer aqueles que têm a cabeça purificadas, têm a mente pura, não é? Então aí parece haver uma conexão. Então todas essas organizações, né, os 9 desconhecidos, os Quadyaganos, mestres de sabedoria, persa, os irmãos da pureza, a grande fraternidade branca, a hierarquia branca mencionada pelos sufis, parecem ser manifestações de uma única organização em diferentes momentos no tempo e no espaço. Nós temos na tela uma imagem, né, em que aparece o Dr. Murilo Nunes de Azevedo e uma foto de John Bennett. John Bennett foi discípulo de Gurdjieff. E como mencionamos na palestra dos 11 Mandamentos dos Mestres de Sabedoria, o Dr. Murilo traduziu para o português o livro de John Bennett que fala dos Mestres de Sabedoria. Um outro personagem muito famoso que menciona um grupo de sábios cuja existência justifica a permanência da humanidade Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, o magnífico escritor argentino, o sábio escritor argentino, ele fala, num dos seus livros, ele menciona os Lamed Wufniks, que são os 36 sábios. Quem são os Lamed Wufniks? Vejam na tela o slide. Quem são os Lamed Wufniks? Borges, no seu livro Os Seres Imaginários, nos dá uma pequena descrição de quem são estes personagens místicos. Existe na Terra e houve sempre 36 homens justos, retos, cuja missão é justificar o mundo perante Deus. São chamados os Lamed Wufniks. Não se conhecem entre si e são muito pobres. Gênesis 18, 24. Percebemos aí essa ideia arquetípica de seres cuja presença justificam a permanência da humanidade, de seres que são guardiões de uma tradição oculta de sabedoria, que é transmitido de geração a geração. Nós temos na tela os manuscritos mais antigos do Risail. O Risail são as epístolas, as cartas colecionadas dos irmãos da pureza, que estão no Instituto de Estudos Ismaelitas e foram copiadas durante o século XIII. Aí temos manuscritos originais e fotos dos títulos reimpressos. Temos aí uma edição em tela italiana, né? A Enciclopédia da Fraternidade da Pureza, e também uma edição, o Espírito Crítico dos Irmãos da Pureza. E também agora em tela, com capa azul, publicada
pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e temos em tela, em azul, publicado pela Universidade de Oxford, as epístolas dos Irmãos da Pureza. A Universidade de Oxford está editando o conjunto completo dessas epístolas, que são, na verdade, formam uma pequena enciclopédia e tratam de diversos assuntos. Nós vamos mostrar alguns desses assuntos abordados nessa coleção, né, dos Irmãos da Pureza ou da Sinceridade. Um dos temas abordados pelos Irmãos da Pureza ou da Sinceridade, um dos temas é o homem universal. Nós temos em tela, no slide, duas visões, duas interpretações do homem universal. Uma delas, na tradição hindu, no que é chamado de Vishvarupa. Vishvarupa é o homem universal, obviamente ligado à figura de Vishnu, o preservador do universo, o homem universal. E do lado nós temos a visão de Hildegard von Bingen, né, a célebre monja de origem germânica, que fala também no homem universal. Também na tradição sufi fala do homem perfeito, do homem universal. O homem universal é aquele homem que reproduz no microcosmo, porque o homem é um microcosmo, ele reproduz no microcosmo as leis cósmicas, as leis universais. Ele manifesta as leis cósmicas e universais. Ele as respeita, ele vive de acordo com tais normas e leis. E aí uma frase perfeitamente de acordo com os Irmãos da Sinceridade ou da Pureza, que surgiram por volta do ano 1000 em Basra, no Iraque. E essa comunidade, que talvez tenha paralelos com a comunidade dos essênios, em Qumran, eram sábios que viviam de acordo com normas espirituais muito determinadas. E eles, dentro desse espírito, é colocada a seguinte frase: o homem representa o apogeu da criação, porque reúne em si o resumo de tudo que existe no mundo. Vejam a preciosidade dessa afirmação, que lembra também William Blake. O homem representa o apogeu da criação porque reúne em si o resumo de tudo que existe no mundo. Isso nos lembra também Hermes Trismegistus, que fala, né, do que o que está em cima é como o que está embaixo. As coisas todas estão interligadas, como dizem os índios norte-americanos. O que você fizer na teia da vida, você fará a si mesmo. A vida é uma teia, é uma urdidura, é o que os indianos chamam de tantra. Se você romper o fio da teia da vida, você vai mover todo o conjunto. Você vai desalinhar todo o conjunto. Os Irmãos da Pureza, nos seus escritos, apresentam ideias absolutamente teosóficas. Poderíamos dizer que Blavatsky teria escrito isso. Se Blavatsky fosse viva naquela época, né, se colocasse na boca dela tais frases, ficaria perfeito. E aí, os Irmãos da Pureza, eles eram sincréticos. Eles não ignoravam nenhum tipo de conhecimento ou sabedoria. E eles colocavam isso nos seus textos. E aqui mais um exemplo. Quem busca a verdade
não deve evitar ciência nenhuma, desprezar livro nenhum, nem apegar-se fanaticamente a um único credo. Isso nos lembra Tomás de Aquino, quando ele fala que tenho muito medo de um homem de um livro só. Ou seja, aquele que lê um livro só, com a mente estreita, sem as chaves de interpretação, será fatalmente conduzido ao fanatismo. Os irmãos da pureza parecem membros da sociedade teosófica moderna que são instados a estudar comparadamente, ciência, religião e filosofia. Então, quem busca a verdade não deve evitar ciência nenhuma, desprezar livro nenhum, nem apegar-se fanaticamente a um único credo. Daí a liberdade de pensamento ser de tão alto apreço na teosofia moderna. Os irmãos da pureza, ou da sinceridade, se nós parássemos a nossa exposição agora e apenas apresentássemos as frases, as suas colocações, trechos das suas epístolas, já seria de bom tamanho. Porque a fala dos irmãos da pureza é tão impressionantemente profunda que não tem como não chamar a atenção, especialmente nos tempos de polarização estúpida que vivemos. Nos tempos, por incrível que pareça, em 2021, de brigas religiosas. Então, os irmãos da pureza trazem expressões, comunicados como o que se segue. O homem ideal e moralmente perfeito deve proceder como persa oriental, ser árabe na fé, de educação iraquiana, judeu em esperteza, discípulo de Cristo em conduta, tão religioso como um monge sírio, grego nas ciências particulares, hindu na interpretação de todos os mistérios, mas, por último, especialmente, um sufi em toda a sua vida espiritual. Veja que beleza! Os irmãos da pureza, observando todas as tradições e todos os povos com que tinham contato, procuravam extrair o melhor de todos eles, aprender com todos eles, não excluí-los, mas aprender, sintetizar o conhecimento de todos eles. Mas, por último, e especialmente, um sufi. E o que é um sufi? Um sufi é uma pessoa que segue a tradição esotérica do Islã. Aquilo que é chamado de tasawwuf. Tasawwuf é o lado esotérico do Islã, como o Kabbalah é o lado esotérico do judaísmo, ou a antiga gnose era o conhecimento secreto do cristianismo. Então, mas por último, especialmente um sufi. Existem alguns debates até acadêmicos se os irmãos da pureza seriam ou não sufis, mas a declaração deles é nesse sentido. O atestado dado por eles é que eles eram um grupo sufi. Os irmãos da pureza continuam os seus ensinamentos, encontrando veracidade em todas as religiões. Não é à toa que os irmãos da pureza ou da sinceridade eram considerados teósofos da antiguidade, talvez os primeiros teósofos da antiguidade, um dos primeiros, pelo menos. Encontrando veracidade em todas as religiões e agarrando o conhecimento como alimento puro para a alma, além da observância filial
dos ensinamentos do Alcorão Sagrado e das tradições, os irmãos da pureza apelaram reverentemente à Torá do judaísmo e aos evangelhos cristãos. Além disso, eles seguiram os legados dos estoicos e de Pitágoras, de Hermes Trismegisto, de Sócrates, de Platão. Ou seja, os irmãos da pureza faziam uma síntese e receberam uma influência muito forte dos platônicos e dos neoplatônicos. Logicamente, quando se fala em Hermes, nós estamos falando daquela figura arquetípica do transmissor das informações do conhecimento e da sabedoria da Grécia Antiga, que antes esse mesmo personagem arquetípico era conhecido por Tote, no Egito Antigo. Tote Hermes, Mercúrio. São os nomes do arquétipo da transmissão do conhecimento secreto, da sabedoria, do conhecimento divino trazido aos homens. Naturalmente, os irmãos da pureza receberam uma influência de Pitágoras, que viveu entre 570 a 495 antes de Cristo. A terceira parte do compêndio, que compreende 10 trechos sobre as ciências psíquicas e intelectivas, estabelecendo a opinião dos pitagóricos e dos irmãos da pureza e representando também o mundo como um macroântropo, um ser. O mundo é um macroântropo, um homem gigante. Essa é uma representação tradicional, porque como o homem é um microcosmo, o macrocosmo seria um homem gigante. Essa é uma visão antiga e tradicional. Vamos falar então sobre os textos dos irmãos da pureza, descer um pouco mais a eles e falar sobre a estrutura das epístolas. Vamos falar da estrutura dos textos das epístolas dos irmãos da pureza ou da sinceridade. Eles são divididos em 6 partes. Os textos são divididos em 6 partes principais. O primeiro é o caso dos animais versus o homem frente ao rei dos djinns. O segundo é sobre a lógica. O terceiro é sobre música. O quarto é sobre magia. O quinto é sobre aritmética e geometria. E o sexto sobre ciências naturais. A primeira epístola dos irmãos da pureza fala, nós estamos vendo na tela, o caso dos animais versus o homem frente ao rei dos djinn. Quem tem um pouco mais de 50 anos deve se lembrar de um famoso seriado televisivo americano chamado Ginny é um Gênio. Ginny, né? E a palavra gênio vem da palavra jinn. Jinn quer dizer gênio. É um ser da natureza que costuma habitar nos desertos e que não tem corpo físico. Segundo se diz, ele é feito da essência do fogo. Ele é um ser da natureza. Mais ou menos uma espécie de anjo. Não é um anjo, mas um ser não físico, que tem uma densidade não física. E os djinns, como força da natureza, eles podem estabelecer contato, segundo várias tradições, especialmente a tradição islâmica, ele pode entrar em contato com as pessoas. Mas os djinns teriam djinns de pelo menos 2 estirpes, duas categorias. Uns djinns que são mais benéficos e outros que não seriam benéficos.
E alguns desses jins poderiam até ser convertidos à religião. No caso, na visão islâmica, poderiam até ser convertidos ao Islã. Lidar com esses seres da natureza é uma coisa muito arriscada, não é? É uma coisa muito arriscada. E aí, esse texto dos irmãos da pureza ou da sinceridade, eles tratam exatamente da relação ou de uma exposição do que são os jins. O caso dos animais versus o homem ante o rei dos jins. O rei dos jins é consultado, né, numa pendenga, vamos dizer assim, entre os homens e os animais. Essa epístola é a epístola número 22, é a mais longa das 52 epístolas, que são divididas em 6 partes. E esta foi amplamente lida e traduzida na Idade Média. O segundo tratado que vemos em tela é sobre a lógica. Essa epístola foi preparada, foi traduzida e editada, né, pela professora Carmela Baffioni, que são as epístolas de 10 a 14, que compreendem os fundamentos da lógica, que permaneceu como componente fundamental da pedagogia do século XX, até o século XX. A terceira divisão das epístolas diz respeito à música. E esse é um tema sempre fascinante, porque a música, desde Pitágoras, desde o Egito Antigo, é utilizada não só nas orações, nas meditações, como também elemento de cura, como terapia, né? A musicoterapia. Os autores do Rasail, que são as epístolas, utilizaram uma grande variedade de fontes babilônicas, judaico-cristãs, persas e indianas, assim como a influência de diversas escolas de sabedoria helenísticas foram utilizados nesse tratado sobre a música. E é interessante porque os sufis também dão uma grande importância à música, né? Existem uma variedade e um trabalho desenvolvido pelos sufis com música sagrada, com o canto sagrado. Na Índia e no Paquistão, no norte da Índia e Paquistão, existe um tipo de música chamado qawwali, de recitação, que é uma música eminentemente religiosa, que tem uma função parecida com os bhajans, os cânticos devocionais hindus. E os sufis dizem que a música é a comida da alma, né? E o sufi usa a música como fonte de perfeição espiritual, pois a música ventila o fogo do coração e a chama que surge dele ilumina a alma. A quarta divisão das epístolas diz respeito à magia. Esse é um assunto controverso, porque na tradição islâmica a magia não é uma coisa muito bem vista. Aliás, a magia em muitos círculos não é bem vista. Por quê? Porque lidar com magia ritual, é uma coisa também muito delicada, que requer uma pureza de intenção muito grande, que lamentavelmente a grande maioria das pessoas ainda não tem. E aí, da magia, para a magia saltar de branca para escura, é um fio muito tênue. A magia é um assunto que provocou grande número de debates. Vejam o slide na tela. Com relação à magia e sua prática no Islã medieval, o espectro de posições pode ser resumido em 3 categorias. Há aqueles que negam que a magia ou qualquer um dos assuntos possa existir. E há aqueles que dizem que ela existe, pode ser usada, e aqueles que dizem que ela existe, mas não deve ser tocada, não se deve mexer com isso. Então você tem pelo menos aí uns 3 pontos de vista diferentes sobre a magia, especialmente dentro do Islã. A quinta divisão é que os irmãos da pureza veem a aritmética, quinto tratado é sobre aritmética e geometria, né?
eles veem a aritmética e a geometria através de uma lente espiritual monoteísta, como uma interpretação pitagórica dos princípios finais da matemática, dentro da ordem simbólica do misticismo, que é inspirada por sua visão ontológica dos artigos de fé no Islã. Ora, a aritmética e a geometria é o que vai dar origem, a aplicação da aritmética e da geometria vai dar origem à arquitetura islâmica, que tem parâmetros muito determinados para a construção, especialmente das mesquitas, né, dos templos islâmicos. A sexta epístola, a sexta divisão das epístolas, diz respeito a ciências naturais. A base da salvação humana é vista aqui na relação entre o artesão divino e o artesão humano, ambos realizando suas obras, atualizando o seu conhecimento. A base da salvação humana é vista aqui na relação entre artesão divino e artesão humano. A divindade vista como um grande artesão que constrói, que arquiteta, o grande arquiteto, aquele que dá origem, cria, sustenta, mantém uma obra cósmica. E o homem como seu representante. O homem é o representante do sagrado na Terra. Ele está acima do reino mineral, vegetal, animal e humano. Ele está acima em questão de evolução material e espiritual. Mas isso não quer dizer que ele não tenha responsabilidades e que ele possa se conduzir de qualquer forma atabalhoada, de predar a natureza como acontece. Não, isso não é reproduzir um padrão cósmico de atuação. Os irmãos da pureza continuam os seus ensinamentos. Nesta irmandade, o eu é esquecido, todos agem com a ajuda de cada um, todos dependem de cada um para o socorro e aconselhamento. E se um irmão vê que vai ser bom para o outro, que ele deveria sacrificar sua própria vida por ele, de bom grado lhe dá. Vejam, o mais alto sacrifício. Nós estamos falando de pensadores, de livres pensadores, de uma comunidade, se não sufi, profundamente inspirada no sufismo, no ano 1000, dispostos a sacrificar a própria vida em prol da humanidade. Quanta diferença com relação atividades de grupos extremistas no dia de hoje. Quanta diferença! Todas as características dos irmãos da sinceridade e da pureza, pelas suas falas aqui apresentadas, né, por aquilo que está escrito em tela, livre-se do sono da negligência e do sono da ignorância, pois o mundo é uma casa de ilusão e tribulações. Não tem como dizer que isso não é sufi. Todas as demonstrações mostram que eles são derviches, que eles são sufis. Quem buscar a verdade não deve evitar ciência nenhuma, desprezar livro nenhum, nem apregar-se fanaticamente a um único credo. Os irmãos da pureza falam em 4 níveis. 4 níveis. A humanidade está dividida em 4 níveis. O primeiro nível, como vemos em tela, é o nível dos artesãos. Um artesão tinha que ter pelo menos 15 anos de idade e a sua nomeação é piedoso e compassivo. O aprendiz deveria começar na escala
de evolução, com piedade e compaixão. O segundo nível é o nível dos líderes políticos. Um líder político tinha que ter pelo menos 30 anos de idade. E sua nomeação, a sua graduação é bom e excelente. Bem, veja, os irmãos da pureza fazem uma divisão da sociedade em 4 níveis. O primeiro nível é o artesão, que tem que ser piedoso e compassivo. O segundo nível, que envolveria os políticos, os líderes políticos, administradores do Estado, é que eles deveriam ser bons e excelentes. Será que esse conselho vale para os dias de hoje? Parece que estamos em falta com isso. Mas, veja, o fato do segundo nível, que é o nível dos políticos, dos líderes políticos, serem nomeados, terem que ter as qualidades de bom e excelente, não quer dizer que eles não devam ter piedade e compaixão do nível 1. A cada nível que sobe na escala, o personagem daquela casta, daquele grupo, deve naturalmente absorver as qualidades dos níveis inferiores. E não excluir, mas complementar-se com as qualidades do nível abaixo. O terceiro nível é o nível dos reis. Um rei tinha que ter pelo menos 40 anos de idade. Sua nomeação é excelente e nobre. Nós não estamos falando de nobreza de sangue. Os irmãos da pureza não se importavam com nobreza de sangue. Nós estamos falando de nobreza de caráter. Então, os reis, os chefes dos administradores seriam os reis. Naquela época, eram monarquias, reinados. Ele deveria ter a piedade e a compassividade do artesão, a bondade e a excelência dos líderes políticos, e a excelência e a nobreza, característica do seu nível de evolução ou de estágio, que seria o nível do rei, do reinado. E o que está acima do rei? Os profetas e os filósofos. Quarto estágio. Os profetas e filósofos. A mais alta classificação era dos profetas e filósofos, como vemos em tela. Os homens, para ser considerados profetas e filósofos, deveriam ter pelo menos 50 anos. Esse título é comparável com os luminares históricos, como Jesus, Sócrates, Platão ou Muhammad, a paz esteja com ele. Então, esse é o nível mais alto. Sendo que na tradição islâmica, o filósofo está um degrau abaixo dos profetas. Porque os filósofos é aquele, que ama a sabedoria, filosofia, o amor à sabedoria, a busca da sabedoria. Mas o profeta é aquele que recebe a inspiração diretamente de haq, diretamente da verdade. Então, o profeta ainda está num nível ligeiramente superior. E a classificação de um profeta é que ele está num ranking praticamente angelical, porque muitos desses profetas tiveram contatos diretamente com a revelação efetuada por anjos e seres do mais alto nível de evolução espiritual. É interessante que essa classificação dos irmãos da pureza em 4 níveis, de dividir e classificar os seres humanos, a sociedade humana em 4 níveis, tem muita coisa a ver com o tetrax. Nós temos na tela o tetrax, que é um símbolo, uma pirâmide feito com esferas, que é o símbolo sagrado
debaixo de qual os pitagóricos faziam seus juramentos. Então parece aí existir realmente mais uma influência pitagórica, né? Então nós estamos vendo na tela a classificação de baixo para cima com a imagem do tetrax. Embaixo os artesãos, depois os líderes políticos, os reis e no topo da pirâmide, os profetas e os filósofos. É bem sincrônica essa demonstração da classificação feita pelos irmãos da pureza ou da sinceridade. No próximo slide, nós temos mais uma penúltima frase para apresentar dos irmãos da pureza nesse trabalho de hoje, que é: estes fragmentos de verdade deveriam ser encontrados em cada sistema de fé e em todos os métodos de filosofia. Se os homens não conseguiram detectá-los, a culpa está na própria inteligência imperfeita. Veja, os irmãos da pureza estão dizendo que a verdade pode estar fragmentada em diversas tradições e filosofias. E que se os homens não conseguem, com o seu crivo, captar esses fragmentos e juntar esses fragmentos num conjunto maior, se eles não conseguem fazer isso, a culpa, naturalmente, é da inteligência imperfeita de cada um. E, para terminarmos, nós vamos a uma última expressão, a um último ensinamento dos mestres, que são os irmãos da pureza e da sinceridade. Sem dúvida, uma irmandade sufi trazida à luz no Iraque. Em termos físicos, é necessário cuidar do corpo, que quando saudável e equilibrado é a condição da purificação da alma. O corpo deve estar saudável e equilibrado para fornecer condições de purificação da alma. A alma, para se purificar nesse nível de existência, tem necessidade do corpo físico. Em termos metafísicos, a alma purificada, disse, é capaz de obter o conhecimento e por isso ser salva. Embora, como os ismaílis, os seguidores da seita ismaelita, embora, como os ismaílis, os irmãos da pureza ou da sinceridade neguem a salvação como atingível através unicamente da filosofia. Então, nós vamos encerrar aqui com este último ensinamento dos mestres de sabedoria. Não deixam de ser mestres de sabedoria, não é? Não necessariamente a ordem dos Quadjagan persa, um pouco posterior, mas dos mestres de sabedoria que criaram a ordem dos irmãos da sinceridade ou da pureza. Quando eles, nos seus ensinamentos, colocam que o mero conhecimento intelectual, o mero conhecimento livresco, não vai conseguir levar à salvação ou à sabedoria em si. Esse é o ensinamento, estes são os ensinamentos dos irmãos da pureza e da sinceridade. Muito obrigado.